Shalom, Haverim e Karim, atendendo ao pedido do senhor Israel Carrijo, sobre aspectos judaicos nordestinos, né, de nossa cultura, eu quis iniciar aqui com essa questão aí do oratório, né? Como é bem sabido de todo o nordestino ou descendente de nordestino, aqui na prática religiosa dos católicos sempre envolve a questão aí do oratório, né? E como todos sabem, existem aqueles ritos que são amparados formalmente pela Santa Sé, né? Que você vai ter então livros teológicos que sistematizam determinadas práticas, e existem aqueles ritos católicos que, na verdade, não são amparados pela Santa Sé, ou seja, legalmente não são considerados como católicos. Mas a Igreja Católica não se opõe, né? Ela vai observar, percebe que não ofende e, portanto, deixa. Tais ritos caem na categoria de crendices populares. E é justamente esse catolicismo expresso nas crendices populares que as raízes judaicas se manifestam. Como todos sabem, o cristianismo como um todo centra o seu culto religioso no ambiente da igreja, né? Sempre focando todo o rito em torno da igreja. Uma religiosidade do lar, ela geralmente é algo próprio da família, né? Basicamente não existe exatamente um, um manual, né? Onde a Sé orienta a prática religiosa dos indivíduos dentro de casa. Existem recomendações, obviamente, né? Mas boa parte de toda essa estrutura ritual do lar, doméstica, né? A parte da questão congregacional, está sempre dentro dessa questão da crendice popular. E, curiosamente, os nordestinos, né, mais propriamente os católicos nordestinos, adotaram o uso do oratório. E esse oratório ele é sempre colocado num canto da casa onde se reserva para as devoções, né? Então, nesse canto da casa, evita-se ter outro tipo de atividade, coloca-se ali o oratório, coloca-se as imagens que aquela família tem mais devoção, algum símbolo religioso, rosário, Bíblia, enfim. E o que tem de judaico nisso, né? Quando houve a conquista do povo judeu pelos babilônios e eles foram deportados para a Babilônia, os sábios precisaram rever as questões judaicas, né, para manter viva a religiosidade e a tradição do povo, para que com o tempo o povo não perdesse sua identidade. E de acordo com a profecia do profeta Jeremias, o povo judeu iria ficar lá na Babilônia por 70 anos. E o Eterno pede nessa profecia, né, ele ordena que o povo orasse pelo bem da Babilônia, que eles lutassem pela prosperidade do país e casar, deveriam, né, se casar e darem-se em casamento, porque somente após os 70 anos é que eles voltariam para a Terra Santa. Então, nesse período, se não fosse feito nada para remediar a situação, a cultura e religiosidade judaica se perderiam. É aí onde nasce, a partir daí, onde nasce o culto judaico doméstico, né? Porque o culto judaico como um todo, antes da deportação para a Babilônia, se dava em torno do templo e era oficiado pelos sacerdotes, né? A partir da deportação da Babilônia, não. O culto passou a ganhar um caráter doméstico e o sacerdote, então, era representado pela figura do pai de família. Muito bem. Então, na casa de cada judeu foi reservado um espaço. Esse espaço, então, ele foi consagrado para se reproduzir ali em miniatura, dentro das condições que a realidade possibilitavam, né? As atividades do templo, 3 orações diárias, os símbolos judaicos que tivessem disponíveis ao alcance dos pais de família na época. E a partir desse culto doméstico é onde nasceu as casas de estudos, né, que vão ser chamadas mais tarde de sinagoga, e o pai de família, que acaba orientando outras famílias além da dele, vai ser chamado então de rabino. Essa é a gênese do judaísmo rabínico, né? Isso vai avultar-se, vai se complexar, e 70 anos mais tarde o povo judeu volta para a Terra Santa. O templo é reparado,
os rituais no templo voltam a acontecer, mas esse judaísmo do lar, esse judaísmo sinagogal, ele não se extingue, ele passa a existir paralelo ao judaísmo do templo que é restaurado, né? E essa realidade continua até o século I, quando novamente vai ser destruído o templo. Então, se não tivesse mantido esse judaísmo babilônico, que é o judaísmo sinagogal, que nasce a partir do judaísmo da casa, o judaísmo familiar, de novo o povo judeu estaria correndo o risco de ter perdido suas tradições, sua religiosidade, sua cultura. Uma parte desse pessoal expulso da Judéia no século I ruma para a Europa, e na Europa se estabelece no que hoje é conhecido como Península Ibérica, que compreende a Portugal e Espanha, em hebraico chamado de Sefarad, né? E na terra de Sefarad eles viveram por muito tempo, até que chegaram ali os muçulmanos, e eles sofreram então a opressão muçulmana, foram submissos aos muçulmanos. Mais tarde, os católicos reconquistam a terra, e por causa da conquista muçulmana, eles vão buscar meios de reparar para que aquilo não aconteça novamente. Então, eles promulgam o Edito de Expulsão de Alhambra em 1492, e a partir dali eles vão observar que quem não for católico deve ir embora, e quem ficar tem que se converter. Muitos judeus não queriam ir embora e resolveram se converter de fachada. Então, eles eram católicos na rua e judeus dentro de casa. A partir de então, esse lugar no canto da casa, que é próprio da natureza judaica, da cultura judaica, de configurar um espaço em sua casa para reproduzir, dentro do possível, os rituais do templo, né? Essa ideia que surge na Babilônia, passou a ter esse caráter mais católico por conta da necessidade de encobrir os ritos judaicos, temendo a denúncia ao Tribunal da Santa Inquisição, né? Dessa maneira, então, os oratórios judaicos eles passaram a ostentarem certos aspectos que lembravam o cristianismo, né? Muito bem. A partir do descobrimento do Brasil, segundo o escritor Ronaldo Weinfuss, uma boa parte desses judeus de Portugal e Espanha vem parar aqui no Brasil, e chegando aqui eles vão tentar fundar o que Ronaldo Weinfuss encontra nos Altos, chamado de a Nova Jerusalém. Eles imaginam que nesse novo mundo é possível então refazer a terra de Israel, que até então o povo estava em exílio e não tinha nenhuma identidade geográfica, né? Quase que foi aqui no Brasil isso aí. E outra tentativa foi na Argentina, né? Bem mais recente, culminando então com o retorno, de fato, a partir de 1948, lá na terra de Israel. Mas voltando para esse momento em que o judeu chegou aqui no Brasil, essa insistência em viver o judaísmo do lar, enquanto católicos na rua, criou um indivíduo multifacetado, né? E esse indivíduo multifacetado é aquele que é devoto, católico, praticante lá na igreja, né? E quando chega em casa, ele tem toda a sua devoção particular. Essa é uma tradição que não surge aqui no Brasil, ela vai surgir, como eu já disse, né? Originalmente lá na Babilônia, mas ganha esses aspectos católicos cristãos a partir de Espanha e Portugal, e mantém-se assim aqui no Nordeste, né? De acordo com a doutora Anita Novice, a cada a, a, 4 colonizadores, houve um tempo, né, que a cada 4 colonizadores, 3 eram judeus, a porcentagem era muito grande, e portanto esses oratórios eram uma forma velada de judaísmo. Muitos deles, inclusive eu conheço o Roshi Roshua de Belo Jardim, ainda vivo, graças a Deus. Ele herdou um oratório da mãe dele, um oratório católico, e debaixo do oratório tem gravado, né, na madeira, embaixo relevo, a letra Shin. Era embaixo do oratório para que não ficasse evidente, né? No documentário A Estrela Oculta do Sertão, a gente vai poder ver claramente oratórios católicos que, ao invés da cruz no, no, no frontispício do oratório, você tem, na verdade, também uma letra Shin. Por que a letra Shin? Porque é a mesma letra usada na mezuzá na porta, e a letra que é o coração do termo El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso. Geralmente na Kabbalah explica-se que é um nome divino, porque Deus tem muitos nomes no judaísmo, é um nome divino utilizado para proteção, para afastar entidades ruins, para afastar energias ruins, para afastar pessoas ruins.
e atrair justamente as boas energias, as boas vibrações, boas entidades, boas pessoas, bons anjos e assim sucessivamente, ok? Por isso, então, a insistência na letra Shin nos oratórios e, consequentemente, né, a letra Shin nas mezuzot, é muito comum. Na ilustração, então, aqui a gente pode ver um oratório utilizado hoje em dia, né, em uma comunidade judaica anussita, descendente de judeus. Essa imagem foi me enviada de uma judia de São Paulo, né? Ela é judia anussita e mandou essa foto para mim. É um rito usado hoje em dia, né? Tem muita gente fazendo isso, tanto nordestinos aqui, quanto descendentes de nordestinos em outros lugares do Brasil. E se vocês observarem, comparando essa imagem do oratório com o Sefer Torá sefaradi, vocês vão perceber que se assemelham, né? O jeito como o que é compreendido como sagrado é guardado tanto pelo oratório familiar, né? Dentro da casa, direitinho, no lugar devocional, quanto dentro do Aron Hakodesh, numa sinagoga, né? Dentro desse Aron você vai puxar a cortina ou abrir a porta, vai ter o Sefer Torá. Se for sefaradi, esse Sefer Torá está dentro de uma caixa, né? Geralmente é uma caixa cilíndrica, pode ser quadrada também, né? Mas geralmente é uma caixa cilíndrica, ornamentada com ouro, com prata, é fantástico, e dentro vai ter o pergaminho. Ao contrário da Torá Ashkenazi, que é o rolo envolto em um pano, e ela, quando vai ser lida, ela deve ser deitada em cima da bimá, né? Que seria equivalente ao púlpito numa igreja evangélica, né? No mundo judaico chama bimá. Então, deita-se o Sefer Torah nessa bimá e abre, se for Ashkenazi. Se for Sefaradi, não, o rolo é posto em pé, porque ele está dentro de uma estrutura, o que chama de bait, né? Está dentro de uma casa, de uma caixa, que lembra muito o oratório. Então, tanto o oratório católico nordestino, quanto a forma sefaradita original de se guardar o rolo da Torá, guardam em si semelhanças que os conectam historicamente. Ainda que os judeus sefaraditas de hoje em dia, né, nas comunidades formais em Israel e em outros lugares do mundo, desconheçam toda essa trajetória e toda essa produção do oratório católico nordestino, todavia, a forma como o sagrado é tratado, seja por um extremo ou por outro, guarda semelhanças, ok? Você consegue, prestando atenção, perceber essas conexões sutis entre um elemento e outro, e deve-se sempre ter em mente que o que é uma sinagoga, originalmente a sinagoga é a expansão de uma casa de família, né? Então, na Babilônia, voltando lá, o pai de família ele começa a ensinar a Torá para os seus familiares, o seu ensinamento começa a ser espalhado para os vizinhos, e de repente haviam pais de famílias que não saberiam como guiar a sua família e achou interessante compartilhar o ensinamento de seu vizinho para os seus filhos. Logo, ele e essa família vai frequentar a casa do vizinho, tornando então, em certo sentido, as duas famílias uma só, pelo elo halárquico, né? Pela forma de compreender a Torá. As duas famílias compreendiam a Torá do mesmo jeito e, portanto, o pai de família que ensinava a Torá desse jeito era considerado uma autoridade religiosa para o seu vizinho. E isso ocorreu em vários lugares e havia, então, comunidades compostas de várias famílias, outras de poucas famílias, outras apenas de uma família só. E o pai de família que inicia esse processo é chamado de o rabino, né? A gênese do que vai ser mais tarde um rabino, porque na época a coisa não surge com uma instituição formal, tudo é muito informal, tudo é muito intuitivo, tudo é uma tentativa de acerto e erro para não deixar se perder as coisas, né? Então, nesse esforço de preservar, nasce, portanto, a sinagoga, que nada mais é do que a expansão de uma casa de família. É natural, portanto, que dentro de uma comunidade sinagogal sefaradita se encontre muito desses costumes religiosos que é praticado na casa do pai de família judeu anussita. E se você tiver sensibilidade para perceber as nuances de uma prática e outra, na casa de um católico simples, de um rezador simples, geralmente da zona rural, você vai perceber essa mesma e sutil estrutura que é percebida na casa judaico-cita, que é percebida dentro do rito de uma sinagoga sefaradita. Então, essa é a primeiro aspecto que eu quero salientar aqui, atendendo ao pedido do senhor Israel Carrijo, né? De que a forma judaica nordestina de praticar religião
consiste, de forma resumida, a escolher um canto da casa onde evite-se qualquer outra atividade que não religiosa, de acordo com a Halakha, separar 3 momentos do dia para sua devoção religiosa, colocar ali, naturalmente, uma mesinha para suportar os elementos religiosos e, se tiver ao alcance, de preferência, um oratório a modelo do que está aí na foto, né? Então, a gente sabe que na liturgia judaica a vela está sempre presente, seja no Kabbalat Shabbat, seja nos períodos de Zikor, seja nos períodos festivos, né? As festas sempre surgem, são inauguradas, né? São dadas início a partir do surgimento de 3 estrelas no céu à noite, e formalmente, liturgicamente, tudo começa quando a vela da festa é acesa. Então a vela está muito presente, e esse é outro aspecto que assemelha muito a prática religiosa católica nordestina do povo simples e sua crendice popular com a ritualística judaica nusita, baseada na tradição judaica sefaradita. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar. Inclusive, quem tem a minha obra, As Muitas Vozes, poderá conferir um parecer judaico formal, né, sobre um rito semelhante, que é esse de consagrar um espaço na casa para a sua devoção judaica, a partir da página 831 até a página 837. Né? O subtítulo do artigo se chama Onde fica a sua particular pequena Jerusalém? Ok? Então, lá vocês vão ver um rabino tratando sobre a forma judaica de pensar essa questão judaica, inclusive no mundo Ashkenazi, né? O rabino que abre a discussão é Ashkenazi, e eu vou trazendo ali, para amparar o argumento dele, outras evidências, outros textos, mas em resumo é isso, né? Todo mundo judaico, em geral, compreende a necessidade de ter um espaço na casa devotado à religiosidade. Vai divergir os detalhes, né? O Sefaradi faz de um jeito, o Ashkenazi faz de outro. E a forma sefaradi a gente tem aqui ilustrado nas 2 imagens, tá bom? Espero que para esse primeiro momento essas explicações venham a serem úteis, né? E gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que é que o senhor Israel achou, o que é que vocês acharam, tá bom? E assim que possível eu trago mais curiosidades sobre esse aspecto para a gente, tá bom? Shalom Lehitraot.